12, versículo 24, nos diz assim a palavra de Deus: Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Que Deus possa abençoar o tempo em que teremos meditação em torno da sua palavra. Eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos sobre o tema Vida Nova. O irmão Branham, pregando a mensagem Dores de Parto, no parágrafo 77, ele diz assim: é a mesma coisa no novo nascimento. Nós nunca voltamos. Um pouquinho antes disso, o irmão Branham, ele coloca uma base para que possamos entender o surgimento de uma vida nova. Ele está pregando sobre o tema dores de parto, que é o que antecede um nascimento. Mulher, quando ela está para dar à luz, ela sofre dores de parto. E uma vida nova está vindo ao mundo, um novo nascimento. E o irmão Branham salienta que o nascimento, assim como a morte, são processos difíceis. É duro a morte, ter que morrer. Assim também, o nascimento é um processo aflitivo. Mas para que ele aconteça, é necessário que algo possa morrer. Porque, obviamente, nós estamos falando aqui, como nós lemos em São João capítulo 12, versículo 24, sobre uma semente. Para que ela possa produzir, ela tem que morrer. E não sobre o parto. Mas voltando aqui, para que a semente possa produzir, primeiramente ela tem que apodrecer, ela tem que morrer. E quando ela morre, da sua morte, então é gerada uma nova vida, um novo nascimento. Então, o irmão Branham chega aqui nesse parágrafo 77, nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. E é por isso que eu penso hoje que nós temos melhor dizendo, novos nascimentos genuínos. Ou seja, irmão Branham, é por isso que eu penso que hoje nós não temos tantos nascimentos genuínos. É porque a semente talvez se simpatizará com a palavra ou a pessoa,
mas eles não querem apodrecer do velho sistema em que estavam, para poder nascer de novo. O velho sistema tem que morrer. Para nascer de novo, o velho homem tem que morrer. Para receber a luz de uma nova mensagem, a velha mensagem tem que morrer. Para que uma era possa surgir, a era anterior tem que se acabar. Para que nova vida então possa vir à existência. Prosseguindo, eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento, ou a mensagem da era. Não existe, não tem como receber uma nova luz e querer trazer resquícios da velha mensagem para dentro de uma nova revelação que Deus está dando. Então isso significa uma simpatia apenas pela nova mensagem. Nós encontramos isso sobre a de Lutero, Wesley, pentecostais e todas as outras eras. Eles ainda tentam ficar agarrados ao velho sistema e alegar isto. Porém, a era do velho sistema tem de morrer, apodrecer, para produzir a nova. A era antiga tem que se acabar. O velho sistema tem que apodrecer. E quando isto acontece, isto gera nova vida, novo nascimento, uma nova revelação, uma nova luz, algo superior. E as pessoas, elas não querem passar por este processo. As pessoas não querem morrer. As pessoas não querem apodrecer para o velho sistema, para os credos, para os dogmas, não querem morrer para os costumes mundanos, não querem morrer para as atitudes pagãs, para que possam receber nova vida e nascerem através da palavra de Deus. Nós vemos muitas alegações de irmãos, de irmãs, que dizem crer na mensagem, mas ainda se comportam como o mundo, se comportam como as denominações, se comportam de acordo com os costumes das organizações, com os pensamentos que estão entre os denominacionais. Eles não querem morrer, eles não querem deixar o velho sistema apodrecer, eles não querem deixar aquele velho degrau denominacional e subir um pouco mais. Eles querem estar agarrados, apegados a algum tipo de sensação,
algum tipo de costume e querem trazer isto para dentro da mensagem. Isto não é nova vida. 78, dores de parto. Note, eles sabem que o velho sistema está morto. Porém, simplesmente não querem apodrecer para saírem dele. Agora, apodrecer, morrer, é quando ele é realmente liquidado. Quando uma alegação é feita de que eles são nascidos de novo. Porém, uma alegação é somente um sinal de gerado. Olha, eu nasci de novo. E por que este costume denominacional? Olha, eu nasci de novo, eu creio na mensagem. E por que o que o homem diz é superior ao que a Bíblia diz? O que o pastor diz é superior ao que a mensagem diz. Esse costume é um costume denominacional. É lá nas denominações que as pessoas estão apegadas ao que o pastor diz. É lá nas denominações, começando desde a Igreja Católica, onde as pessoas se apegam ao que o Papa diz e não se importam com o que a palavra de Deus fala. Olha, eu saí da denominação, agora creio na mensagem, mas a mensagem fala o contrário do que ensina o seu pastor. Será que você realmente recebeu nova vida ou é simplesmente uma alegação? O velho sistema permanece. O velho sistema, o velho homem, o velho laodiceano precisa morrer. O irmão Branham diz: Pentecostes se secou e morreu. Não me recordo a mensagem, mas talvez seja a união invisível da noiva de Cristo ou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. É uma destas duas. Pentecostes se secou e morreu. A era pentecostal, a última era da igreja, ela precisa estar apodrecida, ela precisa estar morta, ela precisa ser sepultada, para que possamos subir a uma nova vida. E esta nova vida é a última vida, é a última luz, é o último mover de Deus entre os gentios. Mas eles apenas alegam. Eles apenas alegam novo nascimento. Mas não há diferença entre as igrejas da mensagem e as denominações. Não há diferença. Parece a mesma vida, parece o mesmo sistema, parece que não há diferenciação, não há diferença, não há mudança, não há comprometimento com a palavra, não há fé na palavra de Deus. Não há fé no que está escrito, é apenas alegação. Tem que apodrecer dele, exatamente como fizemos em todas as eras, através da Wesleyana
e assim por diante. Porém, o negócio é, depois disso, o novo nascimento nasce. Wesley, ou Lutero, veio com uma palavra: o justo viverá da fé. Bem, ele não mais pôde se apegar ao velho sistema, ele teve de sair dele. O sistema católico morreu para Lutero. O sistema luterano teve que morrer, apodrecer, para nascer o sistema ou a vida wesleyana. Então, quando os calvinistas levaram a igreja anglicana a tal condição sob a doutrina calvinista, que Deus levantou uma doutrina arminiana que foi João Wesley, o velho sistema teve de morrer para que o novo viesse. 81. E quando a era de Wesley cessou, meus irmãos, quando eu estou lendo a mensagem, quando nós estamos pregando, toda vez que se fala de Lutero, Wesley, Pentecostes, os irmãos têm que levar a sua mente até a pirâmide, até os degraus da pirâmide, até aquele desenho das 7 eras da igreja, destacados através da pirâmide, 7 degraus, 7 eras da igreja: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Lutero, Wesley. Por que irmão Branham, ele nas suas mensagens, ele começa sempre com Lutero, Wesley e a era pentecostal? Por quê? Porque a igreja que surgiu no dia de Pentecostes, a igreja efesiana, ela existiu por um período de tempo e ela foi perseguida e morta. E como um grão de trigo que tem que apodrecer, ela foi enterrada, ela foi perseguida. O martírio, perseguição romana, aquela primeira igreja morreu. E por quase 1000 anos, que perdurou a era de Columba, por quase 1000 anos, ela permaneceu debaixo do solo. Mas então, a igreja surge na era de Lutero, uma nova vida, um novo nascimento, surge na era de Lutero, e ali, tudo que eles podiam ter de luz a respeito da palavra de Deus, era que o justo viverá pela fé, e a igreja irrompeu, a vida irrompeu, não era semelhante ao grão que foi enterrado, todavia era o grão original, se manifestando ao ressurgir, se desenvolveu até um talo, mas o velho sistema luterano cumpriu o seu propósito, e ele teve que morrer, para dar ênfase a uma nova vida, a uma nova etapa, a santificação. Não borla, ou melhor dizendo, não folha, não talo, mas agora a flor, a borla. Então, não se apegue ao velho sistema, suba um pouco mais, uma nova vida, uma nova luz, até que por fim, a era de Wesley, ela tem que terminar para entrar na era pentecostal, e a era pentecostal é a 7ª era da igreja, é a última era da igreja, é o último degrau da pirâmide,
é o último movimento da igreja, da noiva, é o último estágio da noiva. Porque ela vai estar ali dentro de Laodiceia. Porque Pentecostes, como Laodiceia, é a casca que envolve a noiva, é a casca que envolve o grão, é a casca que protege o grão, é a casca que protege a semente. A vida está ali sendo protegida pela casca. E ela é tão parecida ao envolver o grão, ela é tão parecida que, se possível fora, enganaria até o próprio eleito. São Mateus capítulo 24. Mas ela está ali para proteger o grão. A era pentecostal está ali para manifestar sua proteção ao ministério do sétimo anjo. Foi isso que Pentecostes fez. Foi isso que a era pentecostal fez. Os pentecostais acolheram o ministério do sétimo anjo. Acolheram o ministério da noiva em sua primeira e segunda etapa. Foram eles que se identificaram com aqueles sinais que Deus deu para o irmão Brana. Foram eles que patrocinaram o ministério do irmão Brana em suas diversas campanhas pelo país, fora do país. Não foram os batistas, não foram, muitas vezes, os batistas, as igrejas formais, mas os pentecostais. Mas nova vida tem que surgir. O grão tem que sair da casca, o grão tem que ser expulso da casca, o grão tem que sair de Laodiceia. E se o grão sair de Laodiceia, meus irmãos, para onde vai o grão? Visto que já não há mais eras da igreja, nós ainda temos um lugar de escape, nós ainda temos um lugar de socorro, nós ainda temos uma escritura de refúgio, nós ainda temos um degrau não visto, nós ainda temos uma escritura escondida na Bíblia, para onde correrá o justo e estará em alto retiro. Se porventura a casca expulsa o grão, ela tem que subir a pedra de coroa, ela tem que ser chamada a pedra de coroa, para poder estar junto com o seu Deus, junto com o seu Senhor, junto com o seu Salvador, junto com aquele que vem revelar a palavra de acordo com o Apocalipse 10. E esta é a última vida, é uma nova vida depois de Laodiceia, é uma nova vida que manifesta quando o ministério do sétimo anjo se evidencia. Não no movimento de cura divina. O movimento, aquele movimento que o irmão Brana exerceu, aquele ministério que o irmão Brana exerceu até 1963, não era o seu ministério, não era o propósito pelo qual Deus o chamou para o serviço. O seu ministério seria manifestado após da chegada de 1963. O Brana fala isso na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, quando lá no Quênio Sabino, ele recebeu a espada do rei em sua mão, e quando sucedeu aquela terrível explosão, e ele pensou que seria sua morte, um pouquinho antes disso, a espada em sua mão, a voz lhe disse: não tenha medo da morte, não tenha medo da morte, não é sua morte, mas é o seu ministério, é a manifestação do seu ministério. Seria a manifestação do ministério profético, a vindicação da revelação, da abertura dos mistérios de Deus. A palavra seria revelada através do sétimo anjo. Ministério profético. Deus mudaria o irmão Brana de um evangelista para um profeta. Embora ele apresentasse características de profeta,
ao manifestar aquele dom de conhecer os segredos dos corações das pessoas. É uma característica profética. Embora o irmão Branham apresentasse muito antes de 62 aquele tremendo ministério, igual aos profetas do Velho Testamento, onde ele podia ter a comunhão com o sobrenatural, ter visões, interpretar sonhos, sem que as pessoas lhe contassem. Ele sabia do sonho das pessoas. Aquele mesmo ministério que estava em Daniel, aquele mesmo ministério que estava em Jesus Cristo, o profeta Deus. Embora ele manifestasse isto antes de 62, ele ainda não estava exercendo o ministério de um profeta revelador da palavra, porque manifestar dons não significa isso revelar a palavra. Percebam, meus irmãos, o ministério de revelador da palavra. O que é a palavra? Esta coluna de fogo é a palavra. Esta coluna de fogo que vemos na fotografia sobre a cabeça do irmão Branham é a palavra, o Senhor Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. E esta palavra precisa ser revelada. Esta palavra é misteriosa. Esta palavra sempre foi misteriosa. Desde o período do Velho Testamento, quando Adão a perdeu, por ocasião da queda no Jardim do Éden, ela se tornou misteriosa. E ela precisaria ser revelada. E ela não foi revelada na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Na primeira e segunda etapa, a vida estava ainda dentro de Laodiceia, o grão estava dentro da casca. E o grão precisa ser chamado para fora de Laodiceia. A palavra vai ser revelada acima de Laodiceia. Quando a era termina, aquela palavra, o segredo original da palavra, vai ser revelado através da noiva. E é isso que eu gostaria de enfatizar. E quando a era de Wesley cessou, e todas as pequenas eras ou folhas que saíram no talo ou na borla no tempo de Wesley, veja, quando Pentecostes saiu com a restauração dos dons, eles tiveram que sair dos batistas, presbiterianos, peregrinos da santidade, nazarenos, igreja de Cristo e assim chamada, e tudo isso. Eles tiveram que sair disto, apodrecer, para se afastarem disto, para aceitar o novo nascimento, para aceitar uma nova vida, para aceitar a mensagem. Nós precisamos sair de Laodiceia. Pentecostes precisa apodrecer. Há muitas pessoas que querem, dentro da mensagem, fazer um movimento pentecostal. Pentecostes, querem fazer Pentecostes dentro da mensagem. Pulos, gritos, desordem, sem interpretação. Se eu não creio numa manifestação genuína do poder de Deus, eu creio. Ordenada da forma como o irmão Branham mostra na ordem da igreja, eu creio. Mas quem quer fazer a coisa da forma como está estabelecido pela Bíblia, falar em línguas, mas tem que ter um intérprete, falar em línguas e aquilo tem que produzir uma interpretação, uma profecia, para que aquela profecia possa ser lida e possa ser dirigida a alguém na congregação, e aquilo tem que acontecer, porque se não acontecer, há um espírito errado naquele irmão. E se não acontecer, também há um espírito errado entre aqueles 2 ou 3 que julgaram aquela profecia como verdadeira. Mas não de forma desordenada. E não é só isso.
Quantos querem dizer que o batismo com o Espírito Santo é pular, gritar? Tremer. O pregador, o pastor, começa a manivelar a igreja, a manipular a sensação da igreja, gritar para tentar fazer com que o povo, e para parecer que isso é o poder de Deus. Não, meus irmãos, isso não é o poder de Deus. Se eu creio em pular, eu creio em pular. Se eu creio em gritar, eu creio em gritar. Mas eu vou pular quando eu ouvir uma palavra que caia, que venha fresquinha do céu e que caia fundo no meu coração. Aí eu pulo. Aí eu me animo, aí eu glorifico. Mas produza, traga algo do trono de Deus, traga algo de debaixo do trono para a igreja, para que ela possa glorificar. Não é sobre isso que eu queria falar, mas os irmãos entendem? Nova vida, o velho sistema tem que apodrecer. Lutero apodrece para que nova vida surja em Wesley. Wesley apodrece para que nova vida surja em Pentecostes. Pentecostes tem que morrer. Para que surja a era da noiva. Entenderam, meus irmãos? Pentecostes tem que morrer para que surja a era da noiva. O que é a era da noiva? A era da noiva, prestem atenção, meus irmãos, a era da noiva não é uma era da igreja. Podem anotar na folha em branco de suas Bíblias. Não é para acrescentar a Bíblia, é só como uma medida de anotação. A era da noiva não é uma era da igreja. O que eu quero dizer com isso? A era da noiva não é uma era do tempo. A era da noiva não é uma era em que você pode colocar data nela, como foi colocado data na era de Éfeso, 53 a 170. Como foi colocado data na era de Esmirna, 170 a 312. Como foi na era de Pérgamo, 312 a 506, 526, 500 e alguma coisa. E depois, quase 1000 anos, a era de Columba, vai se colocando datas, de 1526 a 1750, de 1750 até 1906, a era de Wesley. Aí a era pentecostal, de 1906 até o arrebatamento. Por quê? Porque ela precisa abrigar o sistema denominacional. Mas para a igreja, para a noiva, para o grão, a era de Laodiceia se encerra quando manifesta Apocalipse 10. Quando manifesta o anjo forte descendo do céu, a era, o degrau de Laodiceia se acaba para entrarmos aonde? Na eternidade. Para nascermos na eternidade. Para nascermos da palavra, para obtermos uma nova vida. Não há tempo na pedra de coroa, não há tempo determinado em Apocalipse 10. Irmão Branham diz isso. Creio que 204, deixa eu ver se é isto. Eu li, mas não pensei em falar. Eu acho que é o Futuro Lar, 204.
Efésios 1:10 é chamado agora, se vocês estão apontando Efésios 1:10, chamado não uma dispensação, nem o 7º dia, é chamada a plenitude do tempo. E quando a plenitude do tempo tem vindo, é aí quando o tempo tem sido cumprido, é aí quando o tempo acabou. E o tempo acaba quando o anjo forte jura que o tempo acabou. Quando isso? Nos dias da voz do 7º anjo. É a plenitude do tempo. Quando não há mais tempo, então entras à eternidade. Depois que a 7ª era da igreja terminar, é isto. A era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal terminou, e em que entra agora? Na eternidade. Então, a era da pedra de coroa, que é a era da noiva, 187 ouvi, mas agora vejo, não é uma era do tempo, não é uma era da igreja, é uma era eterna. Quando aquilo manifesta e você entra ali, não há modificações. Chegou-se à plenitude da vida, chegamos à plenitude da nossa crença, chegamos à plenitude da revelação, chegamos à plenitude da revelação da palavra de Deus. Não há modificações na eternidade, não há variações na eternidade, não há morte na eternidade, não há o que morrer na pedra de coroa para que algo possa viver. Não há morte no céu. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto? Que esta pedra de coroa, esta era da noiva, que não é a era pentecostal, ela manifestou nos dias da voz do 7º anjo. Portanto, quando os 7 selos foram abertos, e a pedra de coroa manifestou a eternidade espiritual, manifestou a revelação da eternidade, para que nós possamos crer e entrar nesta plataforma do arrebatamento. Quando isso sucede, nada mais tem que morrer. Não, Lutero morreu, Wesley morreu, Pentecoste morreu, mas não morre, não morreu, não tem que morrer. Não há vida além desta vida manifestada na revelação dos selos. Ah, como eu gostaria que os irmãos entendessem o que eu tenho pensado, o que eu estou pensando. Lutero teve que morrer, Wesley teve que morrer, Pentecostes teve que morrer, mas a revelação dos selos, a manifestação da abertura dos selos, não tem que morrer para produzir nós. Não tem que, como eu vi um pregador dizer, olha, o irmão Branham teve que morrer para que nós pudéssemos ser produzidos, e eu mesmo falava isso na minha ignorância. O pregador falou tantas coisas. A palavra para esta era, veja o que o pregador diz, a palavra para esta era, não pensa que é para a era do irmão Branham. Quer dizer, o pregador está dizendo que existe uma palavra para nós aqui e uma palavra para o tempo do irmão Branham. Há uma palavra para a era do irmão Branham e uma palavra para nós. Porque o pregador diz que o irmão Branham é alguém que cumpriu uma palavra e nós cumprimos a palavra da era da noiva. Automaticamente o irmão Branham não é da era da noiva. O pregador diz, quando o irmão Branham disse, esta é a era da noiva, o irmão Branham falou, a era da noiva, essa é a noiva que surgiu do ano 2000 para cá, que o irmão Branham falou, a era da noiva, não a era de William Branham. Meus irmãos, que nós possamos compreender esta nova vida, esta nova revelação,
esta palavra manifestada, ela não pode morrer, não pode ter algo superior. Mas e nós então, aqui além do tempo, nós estamos chegando nisso. Nós estamos chegando nisso, foi porque nós verdadeiramente reconhecemos o velho sistema denominacional morto, de Laodiceia, de Pentecostes. Por isso nós estamos chegando. Vida, entre logo no grão, diz irmão Brana, na mensagem A Obra-Prima. Vida, entre logo no grão. Entre logo no grão. Vida, nasça, suba. Vida, entre no grão logo, vem. 197, a obra-prima. Porque a noiva já estava manifestada. Brana representa a estatura completa da noiva de Jesus Cristo manifestada. Entre nesta vida disponível, entre nesta revelação disponível, suba até a pedra de coroa, creia na manifestação de Lucas 17:30, creia que esta manifestação é a junção do esposo e da esposa, e que esta junção produz a revelação dos 7 trovões, produz a revelação da palavra, produz o nome da palavra que identifica o casal. Entre, suba, mas não alegue crer na mensagem e reverencie homens como se eles fossem deuses. Não venha para a mensagem e reverencie o irmão Brana como se ele fosse um Deus. Porque a qualquer momento, um pregador sutil vai mexer na sua cabeça, mexer com a sua consciência, e vai dizer: olha, o tempo do irmão Brana passou, sim, ele foi Deus em carne, o profeta, e sempre Deus está no homem, e é verdade. Quando Deus está no homem, o personagem principal é Deus, é a palavra. Então, ele vai modificar sua mente, fazer um malabarismo de palavras através de interpretações humanas, e vai se colocar ou colocar um outro indivíduo, já que a sua mentalidade foi jogada no homem, a sua mentalidade foi jogada no homem. A maioria do povo da mensagem, a mentalidade deles está jogada no irmão Brana. A maioria do povo da mensagem olha para o irmão Brana. Pessoal, o irmão Brana, o profeta. Tudo certo, meus irmãos. Até certo ponto. Até certa medida. E a palavra? E Jesus Cristo? Escondido através do homem, velado em carne humana. Ele que é o principal, ele que é o personagem mais importante. Se não fosse Jesus Cristo, se não fosse a palavra, se não fosse o anjo forte. E o que tem estes homens? Eles têm alguma manifestação da palavra? Eles têm algo sobrenatural vindicado pelas Escrituras? Porque quando algo sobrenatural manifesta, tem que estar identificado com esta Bíblia, com esta Escritura. E esta fotografia sobre a cabeça do irmão Brana é Zacarias 14, 6 e 7. Haverá luz no tempo do entardecer. Esta fotografia sobre a cabeça do irmão Brana é Malaquias 4, Elias virá. Elias é o Senhor Jesus Cristo. Elias virá e restaurará todas as coisas. Esta fotografia sobre a cabeça do irmão Brana é São Lucas 17, 26 a 30, a manifestação do Filho do Homem. Deus em uma carne humana
chamado profeta. E não tem mais para ninguém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem com Moisés. Jesus Cristo é o mesmo hoje com Paulo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, eternamente aqui, nos dias da voz do sétimo anjo. E a palavra não foi prometida aparecer visivelmente para mais nenhum. Não adianta, o povo tem aí fotografias de homens que também têm a coluna de fogo, mas não é escriturístico. É só ontem, hoje e eternamente. As 3 ocasiões em que a coluna de fogo podia ser fotografada, provando sua palavra, 222, é assim diz o Senhor. Então estamos descansados nesta nova vida, que para nós não morre. Não, a mensagem do irmão Branham não passou. O que surgiu em 63 é o que continua agora. Eu não consigo colocar uma data na pedra de coroa. Eu não posso fatiar o degrau com degraus a pedra de coroa, a pedra de esquina. Eu não posso limitá-la, delimitá-la, demarcá-la, dar um pedaço para William Branham, um pedaço para João, um pedaço para William Souto Santiago, um pedaço para o fulano de tal, um pedaço para o pastor. Não, quando a pedra de coroa manifesta Cristo, o mensageiro, desce. Cristo é o mensageiro, Ele é o Rei eterno, que vem para reinar, e não é deposto no coração da verdadeira eleita. Ele nunca será deposto. O mensageiro na pedra de coroa é Cristo, o anjo forte, é o Espírito Santo. Não é o irmão Branham. Na pedra de coroa, o irmão Branham tem o ministério da pedra de coroa de velar a palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar a cada dia mais. Pai Celeste, esta palavra continua sendo a verdade, ainda que nós possamos fracassar e cometer erros, equívocos, a tua palavra sempre permanecerá sendo a verdade. E ela fará a obra que tem que fazer no coração daqueles que estão predestinados para crer, Senhor. Obrigado pela fé depositada em nossos corações, destes irmãos que creem genuinamente nos 7 trovões, que creem genuinamente nesta última luz, nesta última vida, nesta última etapa da pedra de coroa, que não é subdividida, não é um tempo para William Branham e um tempo para outro indivíduo, não, Senhor. Eles até personificam, eles dizem que eles são, mas eles não largam a mensagem do irmão Branham. Eles dizem que eles são, mas eles estão lendo a mensagem do irmão Branham, como verdadeiros hipócritas, enganadores, malabaristas de palavras, para enganar o povo, para submeter o povo a uma sujeição humana, oferecendo características de que se alguém quiser ser salvo tem que passar pelos tais. O Senhor é tirado de cena, o Senhor nunca foi reverenciado por estes homens. Eles têm a característica diabólica em suas vidas de quererem ser adorados. Eles têm a característica satânica. O diabo sempre demonstrou essa característica de querer ser reverenciado, Senhor. São enganadores, homens amantes de si mesmos, que dizem que a mensagem do irmão Branham passou, que o tempo do irmão Branham passou, que foi o tempo do irmão Branham e agora é o tempo da noiva, sutilmente enganando o povo de que irmão Branham não é noiva. Eles enganam quando dizem que Deus encarna em Jesus. Quando Deus se fez carne em Jesus, produziu uma igreja das eras, e quando Deus se fez carne em Branham agora, produz a noiva do último tempo. Olha que malabarismo, Senhor. Deus
Em Brana, nós vemos que é Deus na noiva, é Deus no corpo da igreja. Não sai uma igreja de uma igreja, não saiu uma Eva de uma outra Eva, a igreja sai do noivo, a igreja saiu do Senhor no Calvário, a igreja saiu, o Senhor é o marido desta igreja, é a palavra, não é o William Brana. Eles colocam o irmão Brana como falso, ao dizer que a igreja saiu de William Brana, e o povo não percebe, Senhor. O povo fica agarrado ao velho sistema, alegando ter novo nascimento, mas com aquele velho pensamento de crer em homens ao invés da palavra de Deus, crendo no vigário ao invés do Filho de Deus, o velho sistema da mãe. Mas o Senhor tem ajudado alguns, e estes uns, Senhor, estes alguns, são como lírio que emergem da sujeira, que emergem de uma lagoa lamacenta, barrenta, e sobe em direção àquilo que o está puxando, o sol, a luz, a palavra. E ele, além da sujeira do charco, ele mostra a sua beleza, a sua fé. Entre a podridão, entre a morte, entre a sujeira, há uma vida que nasce. Por isso, Senhor, meditamos e cremos que quanto mais esse mundo se apodrece, mais perto está o dia do arrebatamento. É preciso morte para se ter vida. É preciso apodrecer para gerar vida. Quanto mais esse mundo apodrece, perto está o tempo de uma nova existência, de uma vida que nunca mais passará, onde viveremos para sempre com o Senhor, felizes e honrando o Senhor como nosso Deus, nosso Criador. Ajuda-nos, Pai, guarda-nos, guia-nos, livra-nos de todo mal. É o que te rogamos, no bendito nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram até aqui conosco. Muito obrigado pela companhia. Que Deus recompense a cada um. Até a próxima oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Muito obrigado a esses irmãos que fazem parte do nosso ministério, que oram por nós, aos nossos amigos, que também sempre simpatizam, têm amizade conosco, e tenho certeza que sempre mencionam as nossas vidas e os nossos nomes em suas orações. Muito obrigado, Deus vos abençoe.